Irmãos, nesta noite queremos começar uma série de mensagens, mês da família, mês de maio, né? No qual esse domingo, no próximo domingo ainda, para entrarmos em maio. Mas desde já, porque não existe uma data específica para falar de famílias, quais os planos de Deus para as famílias, e uma série de mensagens com um título geral de famílias da Bíblia. Qual é a sua? Então, selecionei 6 famílias da Bíblia, 3 do Novo Testamento, 3 do Velho Testamento, e creio que dentro dessas, a sua família pode se encaixar por um motivo ou outro. Então, para esse momento, convido que você então abra a sua Bíblia, na primeira família da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, no capítulo 4. Convido que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer todo o capítulo 4, embora no momento não vamos ler todo o capítulo 4. A princípio, nós vamos fazer a leitura até o verso de número 7 do capítulo 4 de Gênesis. Então, essa aí, a Sara, aproveitando que ela foi ler, veja então, né? Hoje nós vamos falar de Adão e Eva, uma família restaurada pelos planos de Deus. Faça o próximo, por favor. Aí no domingo que vem, né, de Noé e a casa dele, uma família íntegra na presença de Deus. Depois, Abraão e Sara, uma família de fé nos planos de Deus. Aí já no Novo Testamento, né, José e Maria, uma família obediente à vontade de Deus. Essa família aí, Timóteo, sua mãe Eunice, sua avó Loide, né, uma família de um bom testemunho. E por fim, esse casal, Priscila e Áquila, uma família de servos de Deus. Então essa é a nossa ordem. E nesse dia lá também nós vamos receber o reverendo Alisson, que ele é pastor auxiliar da igreja lá no bairro Floresta. Então, Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7, diz assim, as escrituras: coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu no semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Senhor Deus amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Fale aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter andado pela rua em algum momento e encontrado na rua algum móvel foi descartado, que foi assim, jogado fora, e deve ter olhado assim: ele podia ser reaproveitado, ele podia ser restaurado. Ou se você nunca pensou assim, pelo menos você já deve ter assistido alguma vez um programa de reforma, seja de imóveis, um programa de restauração de imóveis, de casas ou até mesmo de carros. Essas reformas, essas restaurações, elas costumam trazer um novo valor ao objeto, que até então estava descartado, que até então estava encostado, e muitas das vezes esse objeto é um objeto que a gente até tem dificuldade de se desfazer dele, porque ele tem um valor pessoal. Fotos, por exemplo, né? Fica ali guardada, mesmo desgastada, à espera de uma oportunidade de uma restauração, porque trazem boas memórias e tem um valor sentimental muito forte. A nossa memória está ali ligada. Irmãos, por falar em memória, Adão e Eva, eles tinham sido expulsos do jardim. Mas antes de serem expulsos do jardim, Adão e Eva foram criados de forma perfeita por Deus.
irrepreensíveis, com todas as condições de obediência. Eles foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, por causa do pecado, e eles foram criados dessa forma, e foram colocados no jardim e criados especialmente para recebê-los. Eles foram o último ato da criação de Deus. Contudo, irmãos, eles não cumpriram uma única ordem, que era um limite, o único limite que eles tinham. Deus tinha colocado naquele jardim tudo à disposição para eles, de todas as árvores que vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Era o único limite. Mas eles não resistiram à voz da serpente, como também sabemos, aos seus próprios desejos. Eles comeram da árvore da qual o Senhor disse para não comer. Eles foram expulsos do jardim. Aquela bela imagem e semelhança de Deus neles agora está arranhada, é o que nós dizemos quando você olha para o espelho, e esse espelho não está nítido porque ele está sujo, porque ele está arranhado, porque ele tem parte manchada. Assim é o homem após a queda. A imagem e semelhança de Deus está arranhada, está estragada, está corrompida. E assim como aquele móvel que estragou, ele não combina mais com o restante da casa. Uma casa arrumada, uma casa bem feita, uma casa perfeita, mas aquele móvel não combina mais. Dessa forma, Adão e Eva não combinavam mais com o jardim perfeito, a qual Deus havia criado. E eles são, por providência divina, não por crueldade, eles são expulsos do jardim. Mas o fato deles serem expulsos do jardim não significa que eles foram abandonados. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não abandona a sua criação. Em momento nenhum Deus abandona a sua criação. Deus não abandonou o homem criado à sua imagem e semelhança. E muito menos Deus abandona os seus planos. Deus não é aquele que faz plano e de repente joga tudo para lá porque alguma coisa não saiu de acordo com o seu agrado. Não é esse o nosso Deus. Em nosso texto, nós estamos diante do capítulo 4, que vai registrar ou que registra parte da vida de Adão e Eva. Eu imagino que na memória deles, eles devem lembrar do tempo, não sabemos quanto tempo eles viveram no jardim. Aqui agora lembra que eles têm que trabalhar para conseguir o próprio alimento. Mas no capítulo 4, não é mais Adão e Eva apenas. A família cresce. Aqui a família aumenta com a chegada dos filhos. Que grande alegria, como nós vamos ver a princípio. Mas aqui também no capítulo 4 está registrada a primeira grande tragédia familiar da história da humanidade. Um irmão tira a vida de outro irmão. Mas também nesse capítulo 4 nós vamos encontrar Deus restaurando essa família por um simples grande motivo. Os planos de Deus, ou Deus não abandona os seus planos. E lá no capítulo 3, no verso 15, ele havia, pode olhar aí novamente, Deus fala assim com a serpente, né? Então, no verso 15, no verso 14, então o Senhor fala com a serpente, né, que ela é maldita, ela vai rastejar, e no verso 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente, este vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa de Deus, ela não seria abandonada porque Deus não abandona os seus planos. Então Deus vai restaurar a família de Adão e Eva para que os seus planos continuem e sejam realizados. Mas quando olhamos para esse texto, como nós podemos enxergar Deus restaurando essa família? E mais, como nós podemos aplicar isso para os nossos dias? E que famílias precisam de restauração. Famílias dentro da igreja precisam de restauração. Familiares nossos precisam de ser restaurados pelo nosso Deus. Então, convido a você a pensar comigo aqui em 3 pontos aqui.
Primeiro, a família de Adão e Eva, eles foram restaurados com a ajuda de Deus. Então, logo de cara, nós dizemos que não tem como uma família ser restaurada se Deus não estiver presente. Não existe outra forma. Volte lá no capítulo 1, os versos 26 e 27. Olha o que diz as Escrituras. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No capítulo 1, a criação do homem entra ali no relato geral de toda a criação. Mas no capítulo 2, no capítulo 2, aqui Moisés vai dar mais detalhes de como Deus criou o homem. Veja no capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e este passou a ser a alma vivente. Mas, irmãos, para nós nesta noite, é na criação da mulher que está um detalhe importante para a compreensão de como Deus restaurou a família de Adão e Eva. Os versos 18 e 20 do capítulo 2. Deus deu a ordem ao homem, o homem então vai colocar nome em todos os animais criados ali por Deus. Todas as plantas também receberam o nome, né? Mas o verso 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o verso 20: deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nesses dois versos, no capítulo 2, o Senhor disse que o homem precisa de uma auxiliadora. O que é isso então? Deus disse que o homem precisa de alguém para o ajudar, de alguém para o socorrer, de alguém que vai ser uma ajudadora. Isso é tão sério, irmãos, que nos tempos que nós vivemos, tempos de pós-modernidade, tempo que o feminismo invade as nossas casas, tem invadido as nossas igrejas, tem invadido muitas das vezes postagens que nós fazemos ou algo assim. Em tempo de pós-modernidade, isso que nós acabamos de ler aqui, falando que Deus vai criar para o homem uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que vai lhe socorrer, pode parecer machismo, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não coloca esse texto, não coloca a mulher numa posição inferior, é muito pelo contrário. Volte agora no capítulo 4, verso 1. Eva tem o primeiro filho, e ela coloca o nome do primeiro filho de Caim. E qual é o significado? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Adquirir um varão, um menino, um filho com auxílio, com ajuda, com socorro do Senhor. Esse adjetivo de Deus como aquele que socorre, de Deus como aquele que auxilia, de Deus como aquele que ajuda, aparece em outras passagens do Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, lá no capítulo 18, no verso 4 de Êxodo, ele tem um segundo filho, e o filho dele se chama Eliezer, e ele coloca o que significa: o Deus de meu pai foi a minha ajuda. É a mesma palavra que Eva usa, é a mesma palavra que foi usada quando Deus fala que o homem precisava de uma auxiliadora. O salmista, nós lemos aqui dois salmos, no Salmo 27, verso 9, o salmista fala assim: não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeite, não rejeite com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. No Salmo 121, que nós conhecemos, o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É a pergunta que ele faz. Auxílio, de onde me virá o auxílio? Aí o que ele responde? O meu auxílio, o meu socorro, a minha ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a mesma palavra foi usada ali para a mulher como auxiliadora. Então, quando Eva, em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro,
socorro bem presente nas tribulações. Então, quando Eva declara que o Senhor a ajudou, quando Eva declara que o Senhor a auxiliou, quando Eva declara que o Senhor a socorreu, e por isso ela teve um filho, Eva está declarando que o seu lar está sendo restaurado com a ajuda, com o auxílio do Senhor. Porque eles foram expulsos do belo jardim, mas não foram abandonados por Deus. Eva tinha na sua memória a promessa de que um descendente dela viria para destruir as obras de Satanás, da serpente. Então, olha, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está nos restaurando, apesar da nossa grande desobediência. A restauração de um lar, irmãos, depende da ação, depende da ajuda de Deus. E Deus vai usar o seu poder sobrenatural para restaurar o lar por meio de coisas naturais para nós. Mas às vezes não é tão natural, né? No caso aqui de Adão e Eva, foi conceder filhos. Em outros casos, pode ter de outras maneiras que Deus vai fazer. Por que eu falo que às vezes é natural, mas para nós parece não ser tão natural assim? Porque o salmista, lá no Salmo 139, ele fala assim: olha, graças por teus olhos me viram a substância ainda sem forma. Graças te dou, porque de uma forma assombrosamente maravilhosa você me conta. Olha só, uma época que não existia tecnologia, que não existia microscópio, para ver a menor das células, para ver duas células se juntando. O salmista escreve isso, né? Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma no ventre da minha mãe. O Senhor me formou de uma forma, o Senhor me fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Eu não tenho palavras para explicar. Deus, irmãos, vai usar o seu poder sobrenatural para realizar os seus planos, e isso Ele faz restaurando famílias. Adão e Eva perceberam que mesmo depois da queda, Deus não lhes abandonou a própria sorte. Mesmo depois da queda, Deus continuou sendo o ajudador, Deus continuou sendo o auxílio, Deus continuou sendo o socorro. O nascimento de Caim era a prova de que Deus havia perdoado Adão e Eva, mesmo que eles ainda colhessem as consequências, o trabalho, as dores do parto. Mas Deus não mudou os seus planos por causa da desobediência deles. Irmãos, Deus não nos abandona no erro. Infelizmente, cometemos erros, que muitas das vezes vão afetar a nossa família, mas Deus não nos abandona, porque os seus planos não mudam. Assim, Ele restaura a família de Adão e Eva. Mas a segunda coisa, Adão e Eva agora têm esse filho, e olha, o Senhor nos auxiliou, o Senhor nos ajudou, nos deu este filho. O verso 2 do capítulo 4 diz que depois deu à luz a Abel, seu irmão. Eva teve um segundo filho. Interessante que no caso de Abel, Moisés não registrou nenhuma declaração especial, nenhum significado. A tradição diz, quando a gente fala tradição, irmãos, é porque a gente não encontra significado aqui na Bíblia, né? A tradição diz que Abel significa sopro, respiração, vapor. Por que esses termos têm em comum, né? É algo frágil, é algo passageiro. Talvez esse significado possa ter vindo por causa exatamente do que aconteceu com Abel. Que o tempo dele na terra aqui foi curto. Ele realmente foi um passageiro aqui na terra. Muito curto. O fato é que agora Adão e Eva têm dois filhos. Só que são dois filhos diferentes um do outro. Olha o verso 2. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Duas profissões diferentes. Agora veja o verso 3 assim. Depois de um determinado tempo, Caim pega o fruto da terra e vai fazer uma oferta ao Senhor. Abel, Moisés registrou aí, leva das primícias, as primeiras coisas do seu rebanho, e também leva ao Senhor. Agradou-se o Senhor, veja só, não da oferta, agradou-se o Senhor de Abel.
primeiro Deus agrada daquele que está cultuando, para depois se agradar da oferta. Primeiro do ofertante, para depois da oferta. É só lembrar que Jesus, quando fala da viúva lá com as 2 moedinhas, os outros lá que vão deixar grande quantia, Jesus fala que aquela viúva com as 2 moedinhas, ela estava realmente cultuando a Deus por tudo que ela tinha. Então não é a quantidade, é o ofertante. Veja, agradou o Senhor de Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta, veja, novamente, primeiro o ofertante, depois a oferta, não se agradou. Isso fez com que Caim se irasse sobremaneira a ponto do seu semblante descair. Irmãos, a forma como nós cultuamos a Deus, ela vai revelar quem realmente nós somos. Nós viemos para cultuar a Deus em espírito e verdade, como nós cantamos, ou nós viemos para cumprir um ritual. Eu tenho que ir como uma moeda de troca, eu tenho que fazer isso para Deus, para que Deus abençoe. Eu tenho que fazer isso para Deus, para que Deus restaure a minha família. Não é assim que funciona. A forma como nós adoramos vai revelar realmente o que está em nosso coração. Para isso, vou citar aqui alguns outros textos bíblicos que vão lançar luz sobre o comportamento de Caim e Abel. Judas, só tem um capítulo, no verso 11 ele fala assim: ai deles, falando dos ímpios, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Balaão, ele recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Corá, ele rebelou contra Moisés e Arão. Mas sabe qual é o caminho de Caim? Inveja. Caim fez aquilo com Abel porque o seu culto não foi aceito e ele, movido de inveja, ele se levanta contra o seu irmão. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 11 e 12, ele fala assim de Caim: porque vocês ouviram a mensagem desde o princípio que nós devemos amar uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? O próprio João responde: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Ah, mas Judas, João, não conheceu Caim? Mas se a palavra de Deus é inspirada, como o próprio Pedro fala, que não foi por vontade humana, mas todos falaram inspirado pelo Espírito Santo, então podemos crer tranquilamente que os que eles falam aqui é verdade. Mas Jesus também falou isso, né? Jesus, ele fala de referência a Abel, quando ele vai advertir os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 25, verso 35, quando ele fala deles matando os profetas, ele fala assim: olha, vai recair sobre vocês o sangue justo, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Justo Abel. O autor aos Hebreus, ele vai falar assim: pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Por isso ele obteve testemunho de ser justo. Ele teve aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E mesmo assim, mesmo morto, ele ainda fala, seu testemunho ainda fala. Irmãos, Caim, percebendo que seu culto não foi aceito, porque ele não foi aceito, ele ficou irado, ele ficou com um semblante descaído, ou seja, ele estava mostrando nitidamente para todos perceberem que ele não estava concordando com a resposta de Deus. Ele literalmente ficou de cara fechada, emburrado. Ele então, ele intencionalmente resolve tirar a vida de seu irmão, no verso 8 aí, nós não lemos, mas diz assim: ele disse a seu irmão: vamos ao campo. Eles tinham premeditado, eles já tinham planejado o que ele ia fazer. Ele então, estando no campo, ele sucedeu que levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. A família de Adão e Eva, que fora restaurada por Deus, com auxílio de Deus, como Eva declara, agora é alcançada pela primeira grande tragédia.
Dessa vez, Adão e Eva não são responsáveis diretos, mas eles sofrem com essa tragédia em que um filho, em que o irmão tira a vida do outro irmão. Assim é com as nossas famílias. Quantas vezes nós sofremos, não porque nós procuramos ou o problema surgiu por nossa causa, mas porque alguém da família, algum familiar, de uma certa forma, se envolveu em algo ou foi afetado por algo, e assim também todos nós sofremos. Mais uma vez, a família de Adão e Eva sofre uma tragédia. Antes era só os dois, agora mais envolvidos. Mas, irmãos, que deve nos alegrar, que deve nos confortar, é que Deus mais uma vez vai restaurar essa família. Pela segunda vez Deus vai levantar essa família. Pela segunda vez Deus vai usar as suas misericórdias para com Adão e Eva. Sabe como Deus vai fazer isso? A família de Adão e Eva, mais uma vez, ela foi restaurada por causa da promessa de Deus. Vamos refazer a cena. Os dois foram criados, colocados no perfeito jardim. Tudo perfeito. Os dois pecaram. Os dois foram expulsos do jardim. Viviam as consequências agora de uma vida mais dura. Mas agora os dois têm filhos. E eles se sentem alegres. O Senhor nos auxiliou, o Senhor nos socorreu. E de repente, com o passar do tempo, Caim mata Abel. Os dois voltam novamente a ficar sozinhos. Abel está morto. Caim, ele não era mais considerado. Os versos 13 a 16, os irmãos lerem, vão falar isso, que Caim, ele fugiu, né? Ele vivia agora como um fugitivo. Tanto que ele tem medo de alguém vingar, matar ele. O Senhor coloca ainda, usa de misericórdia ainda, coloca um sinal para que ninguém matasse Caim, caso ele encontrasse. E agora? Senhor, e a promessa da semente? A semente da mulher, que viria destruir as obras da serpente, como ficaria? Não é por meio de Abel, não é por meio de Caim. A descendência de Caim foi destruída com o dilúvio. Tanto que Noé não é descendente de Sete, o outro filho deste casal. Como Deus vai restaurar uma família depois dessa família ter tido uma segunda chance, após quebrar um relacionamento perfeito com Deus? Deus restaura essa família mais uma vez por causa da fidelidade dele à promessa que ele fez em Gênesis 3,15. Deus restaura essa família mais uma vez por causa dos seus planos. Deus restaura essa família mais uma vez por causa da sua imutabilidade. Deus não muda. E olha que muitos tentaram fazer Deus mudar os seus planos. Jonas, eu não vou pregar a mim, tenta fugir, mas ele não muda os planos do Senhor. Balaão recebe dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Como Deus restaura essa família pela segunda vez? Veja os versos 25 e 26 do capítulo 4 de Gênesis. Diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela dera à luz a um filho. Aqui pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu um descendente em lugar de Abel que Caim matou. Veja, Deus me concedeu um descendente. Olha a ligação da promessa com Gênesis 3,15. No verso 26, a Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, o nascimento de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, é a continuidade da promessa de Deus. É a certeza que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. E a prova disso é que o nome de Sete aparece na linhagem de Jesus. Mateus, ele fala da linhagem de Jesus, ele começa lá em Abraão e vai até chegar em Jesus. Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 23, ele faz o contrário. Lucas começa de Jesus até chegar, não em Abraão, até chegar em Deus. Ele fala assim no verso 23: tinha Jesus 30 anos quando começou o seu ministério,
era como se cuidava. Jesus, filho de José, filho de Eli. Aí depois, lá no verso 38, ele vai dizer: Cainá, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Olha, Deus cumprindo a sua promessa. Deus restaura a família dos irmãos, porque as promessas de Deus é para nós, é para os nossos filhos, é para nós, é para a nossa família, conforme está escrito em Atos, no capítulo 2, verso 39. Porque Ele usou uma família para revelar o seu plano de redenção. Ele preservou, no caso Adão e Eva, né? E Ele preserva uma família, que no caso nós vamos ver no domingo que vem, que é a família de Noé, para manter o seu plano de redenção. Deus forma uma família, que é Abraão e Sara, para poder, mais para frente, executar o seu plano de redenção. E Deus usa uma família, que é José e Maria, para que o Salvador viesse ao mundo. Ou seja, irmãos, Deus tem promessas de salvação para a nossa família. Eu só não posso afirmar quando. Mas, creio, pela fé que vai acontecer. Quero trazer uma conclusão, quero uma aplicação para nós. Sabe aquele imóvel velho, esquecido, ou até mesmo desprezado, ou até mesmo que já foi jogado fora? De repente alguém vai lá e pega aquele imóvel e olha e vê nele, eu vou transformar, vou fazer com que ele seja um móvel que nós possamos usar novamente, vou dar nova vida para esse imóvel. Vou dar uma nova utilidade, vou dar um valor para ele. Nas Escrituras, irmãos, nós encontramos diversas famílias sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Atos capítulo 16 tem duas famílias: Lídia e a família do carcereiro. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Mas no Antigo Testamento é que tem o exemplo mais marcante, na minha opinião, de uma família restaurada. Família de Jacó. Jacó, seu filho querido, José, ele é traído pelos irmãos. Os irmãos mentem para o pai, falando que José havia sido morto por uma fera. José é vendido como escravo para a casa de Potifar. José injustamente vai parar na prisão. José tem a oportunidade, ele se destaca ali na prisão. Ele interpreta dois sonhos. Os sonhos se cumprem, ele é esquecido na prisão, até que de repente Faraó tem seus sonhos, ele é chamado para presidente de Faraó, ele interpreta, ele é colocado como o segundo homem forte do Egito. E quando a sua família sobe para lá, e quando ele se revela aos seus irmãos, os irmãos pensam: agora acabou para nós, agora nós vamos ser irmãos. E quando Jacó está à beira da morte, quando Jacó morre, seus irmãos chegam para ele e falam assim: assim, lembra? Nosso pai pediu para você nos perdoar e tudo mais. Ele fala: não se preocupe, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que hoje muitos pudessem ser salvos, para que a nossa família pudesse ser salva da fome, para que a nossa família pudesse ser salva da destruição, porque afinal de contas Deus tinha um plano, e o plano era pela família de Abraão, pelos descendentes de Abraão, Jesus vive. Irmãos, assim como nós procuramos preservar um móvel no maior tempo possível, ter cuidado com ele, nós devemos buscar a santificação para que nós possamos crescer e preservar a nossa comunhão com Deus. Digo isso porque a misericórdia do Senhor, irmãos, elas se renovam a cada manhã. Deus, ele sempre nos dá uma nova chance, mas o fato de Deus nos dar uma nova chance não é uma carta branca para nós vivermos do jeito que quiser. Não, eu faço isso aqui, depois eu sei pecar, eu peço perdão a Deus e pronto. Não é isso. Quem pensa dessa maneira não entendeu o que é evangelho. Quem pensa dessa maneira é só pedir perdão a Deus e é resolvido, não entendeu o que é graça. Tanto que Jesus, quando perdoou aquela mulher que fez flagrante adultério, ele falou para ela: vai e não peque, mas não cometa esse pecado novamente. Jesus deixou bem clara essa exaltação. Termino com dois versos importantíssimos para o homem. Jesus, em João 15, 5, diz assim:
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não podemos restaurar a nossa família sem a ajuda do nosso Deus, sem o auxílio do nosso Deus. Nós podemos fazer malabarismo, que a nossa família não vai ser restaurada se o Senhor não for o nosso ajudador, se o Senhor não for o nosso auxílio. Por fim, Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. A nossa família, a sua família, a minha família, as famílias da igreja podem ser restauradas pelo poder de Deus. Somente por Ele. Somente por Ele. Deus aplica a sua palavra em nossos corações nesta noite.